Salve estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos nossa primeira aula de processo do trabalho aqui do canal. Veremos um assunto importante cobrado pela FGV na primeira fase da OAB nas últimas provas. E o assunto da aula de hoje é depósito recursal. Está lá no artigo 899 da CLT. Veremos os principais pontos sobre esse assunto, um assunto de grande relevância quando a matéria é processo do trabalho. E antes de começarmos a aula, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto e possibilita estar trazendo mais aulas, simulados, conteúdo para vocês. E como toda aula aqui no canal, primeiro vamos ver a teoria sobre esse assunto e depois vamos ver na prática como vem sendo cobrado esse tema na prova. Vamos lá! Artigo 899 caput. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, em regra, permitida a execução provisória até a penhora. Então, as informações são importantes aqui do caput do artigo 899, porque ele fala que os recursos, em regra, eles são por simples petição e têm o efeito meramente devolutivo, quer dizer que não tem o efeito suspensivo como regra. Então, mesmo que haja um recurso na fase de execução, é permitida que continue o prosseguimento da execução provisória até a penhora. Vamos ver agora os principais parágrafos importantes para a prova sobre esse artigo, sobre o tema depósito recursal. Parágrafo 4º. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Então aqui o parágrafo 4º ele deixa bem claro que a correção do depósito recursal será feita com os índices da poupança. Próximo parágrafo. Parágrafo 7º. No ato da interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito, do recurso ao qual se pretende destrancar. Então, para entender melhor sobre esse parágrafo, precisamos conversar um pouquinho sobre o agravo de instrumento, como funciona esse recurso, para entendermos o porquê do depósito de 50%. Então vamos lá. Observação: o agravo de instrumento trabalhista é um recurso que pode ser interposto quando existe uma decisão que denega o segmento de um recurso de uma instância para a outra. Portanto, tem a função de destrancar o recurso que ainda não conseguiu ser analisado pelo órgão superior. E aqui no processo do trabalho, esse recurso ele é usado quando já há um outro recurso, porém, esse recurso principal está trancado. Ele não tem segmento para o órgão superior analisar ele. E como ele está trancado, nós falamos que o agravo de instrumento serve para destrancar esse recurso principal, para que ele tenha segmento e seja analisado pelo órgão superior. Então, voltando para o parágrafo 7º, quando você tem um recurso trancado e quer entrar com agravo de instrumento para que dê seguimento àquele recurso, você vai ter que pagar um depósito de 50% do valor daquele recurso que está trancado, que foi denegado. Então, com isso, temos uma regra particular do agravo de instrumento quando estamos falando de depósito recursal. Agora vamos para o próximo parágrafo. 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para. Então, quais são os casos que o depósito recursal ele só deve pela metade do valor integral? Entidades sem fins lucrativos. Então, quando uma entidade sem fim lucrativo for entrar com recurso aqui na esfera trabalhista, ela só paga metade do depósito recursal, que seria em regra. Continuando, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Todos esses, eles pagam apenas metade do que seria devido para o depósito recursal. Próximo parágrafo, 10º. São isentos do depósito recursal. Então, quem pode entrar com recurso sem precisar pagar depósito recursal? Os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então aqui temos 3 casos específicos que não precisam depositar em juízo para que seja conhecido o recurso. Próximo parágrafo, 11º.
O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Então esse parágrafo ele traz uma opção, uma possibilidade para aquela parte que quer interpor um recurso. Em vez dela depositar o valor, o depósito recursal necessário, ela pode substituir por uma fiança ou um seguro. Continuando, tá gostando da aula? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto. E me segue lá no Instagram, sempre que tem vídeos novos aqui no canal eu divulgo por lá, tem dicas, materiais, vocês podem estar conferindo tudo por lá. Continuando, bom, como já estudamos a teoria, agora vamos ver na prática como a Banco FGV vem cobrando depósito recursal na prova da OAB. Questão 1. Beatriz foi empregada de uma entidade filantrópica por 2 anos e 3 meses. Terminada a relação de emprego no final de 2021, Beatriz ajuizou reclamação trabalhista 1 mês após, pelo procedimento sumaríssimo, postulando diversos direitos supostamente lesados, além de honorários advocatícios. Regularmente contestado e instruído, o pedido foi julgado procedente em parte, sendo que a ex-empregadora recorreu da sentença no prazo legal, juntando o recolhimento das custas. Sobre essa hipótese, de acordo com o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Então aqui vimos que a ex-empregadora, ela interpôs um recurso, porém ela só recolheu as custas daquele recurso. Ela não fez o depósito recursal. Vamos às alternativas. Letra A. O recurso terá segmento negado de plano, já que a ex-empregadora não efetuou o depósito recursal. Letra B. O juiz deverá conceder prazo para que o recorrente sane o vício e efetue o recolhimento do depósito recursal, sob pena de deserção. Letra C. O recurso terá segmento normal e será apreciado desde que a recorrente recolha metade do depósito recursal, até a apreciação do recurso pelo relator. E letra D. O recurso está com o preparo adequado porque, diante da natureza jurídica da ex-empregadora, ela é isenta do depósito recursal. E aqui temos como resposta correta letra D. Está lá no artigo 899, 10º parágrafo da CLT, como vimos já na aula de hoje. Então aqui no caso em tela, o recurso ele está com preparo adequado, já que tem que ser pago apenas as custas do recurso e não o depósito recursal, já que a ex-empregadora é uma entidade filantrópica, sendo isenta. Próxima questão, FGV, questão 2. A sociedade empresária Refeições Tempero de Casa LTDA é ré em uma reclamação trabalhista movida por sua ex-empregada, Rosângela, que lá atuou como cozinheira. Após devidamente contestada e instruída, foi prolatada a sentença, em outubro de 2021, julgando os pedidos procedentes em parte. Ocorre que, no mesmo dia da publicação da sentença, a sociedade empresária teve sua recuperação judicial deferida pela Justiça Estadual. Nada foi decidido a respeito da gratuidade de justiça para a sociedade empresária. Diante da situação apresentada, da previsão contida na CLT e considerando que a sociedade pretende recorrer da sentença, assinale a afirmativa correta. Então, no caso em tela, temos uma sociedade empresária que pretende recorrer da sentença. E cabe ressaltar que essa sociedade, ela teve sua recuperação judicial deferida. Então ela se encontra em recuperação judicial. Vamos às alternativas. Letra A. Com a recuperação judicial deferida, a sociedade empresária fica dispensada de efetuar qualquer preparo para recorrer. Alternativa errada, pois no caso em tela podemos analisar sobre o depósito recursal, porém as custas têm que ser pagas. Então a partir do momento que está falando que não cabe qualquer tipo de pagamento que é dispensado o preparo, está errado. Porque para o preparo recursal precisamos pagar as custas e o depósito. Isso faz parte do preparo. Então não é que o preparo inteiro está dispensado. Podemos analisar o depósito, porém as custas vão ter que ser pagas. Alternativa B. A sociedade empresária terá de recolher as custas, mas não precisará efetuar o depósito recursal para recorrer. Correto, a nossa alternativa correta é a letra B. Está lá no artigo 899, parágrafo 10º. Isso mesmo, a partir do momento em que houve a recuperação judicial, ela não precisa, a sociedade, mais pagar o depósito. Porém, ela vai ter que pagar as custas recursais.
Então, ela não está isenta totalmente do preparo. Vamos ver o erro das outras alternativas. Letra C. Como a sociedade empresária não teve a falência decretada, mas sim a recuperação judicial deferida, efetuará normalmente o preparo. Errado. Letra D. A sociedade empresária, diante da recuperação judicial deferida, pagará metade das custas e do depósito recursal. Errado. As custas ela vai ter que pagar integralmente. O que ela está isenta, não é que tem que pagar pela metade, está isenta, é do depósito recursal. Então a alternativa está errada. Então, a alternativa correta do caso em tela, letra B. E assim chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos um assunto muito importante que caiu nas últimas provas da OAB. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!